Boa noite a todos. Estamos aqui para o lançamento do livro Glaucoma, A Vida num Tubo. Boa noite a todos os autores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok, Boa noite. Estávamos conferindo para ver se o som estava ok. Acho que está ok. Então, acho que a gente pode começar. Bom, meu nome é Josi, sou da Casa de Ideias e vou me descrever, eu sou branca, tenho cabelos castanhos compridos, que estão presos num rabo de cavalo, estou usando uma blusa de gola alta azul, atrás de mim vocês veem uma parede bege com uma escultura abstrata vermelha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos os autores. Eu acho que é muito importante a gente conseguir reunir todo mundo para falar sobre esse projeto, que para a gente é tão significativo. Eu queria, antes de tudo, explicar como vai funcionar aqui a nossa dinâmica, né? Nós vamos conversar, primeiro eu vou fazer uma pequena explicação sobre o projeto do livro, depois disso, o Dr. Rogério vai falar sobre como foi organizar o livro, como foi o contato com os autores, e aí, após isso, todos os autores vão falar sobre as suas próprias experiências, né, sobre fazer um breve currículo, né, e falar sobre o capítulo do livro, o capítulo que escreveu, né. Depois disso, quem quiser, pode, se quiser até já fazer pergunta, pode fazer pelo chat, ou do YouTube, ou do Facebook, que a gente vai ver se a gente consegue responder, se essa live não ficar tão longa, né. Caso contrário, acho que a gente consegue depois encaminhar para os autores e a gente dá o jeitinho de responder para todo mundo, tá? Então, falando sobre o projeto do livro, né, a Casa de Ideias é uma empresa de produção editorial, é um estúdio, né, então a gente se preocupou com o projeto gráfico do livro, em conjunto com o organizador, a gente fez um projeto direcionado para as necessidades dele, né, que era o organizador do livro, e que eu acho que facilita muito para as pessoas que têm baixa visão, e aí a gente fez também o e-book com texto descritivo nas imagens, então, quem é deficiente visual, quem é cego, consegue ler, né, as descrições. Então, eu queria mostrar para vocês, como ninguém está numa livraria, não consegue folhear o livro, né, eu queria mostrar para vocês um pouquinho aqui dele, né, de como ficou, o tamanho da letra e tudo, não sei se vai dar para ver direitinho, mas eu acho que dá para ter uma noção, né. Então, essa aqui é uma página, né, uma página dupla só com texto, né, ele é um projeto ampliado, bem colorido, né, as cores são vibrantes, tem as fotos também que são maiores do que o normal, as legendas são maiores do que o normal, né, tudo para facilitar o acesso, né, das pessoas com baixa visão. Isso na versão impressa, tá? E aí na versão e-book, a gente tem a questão do texto descritivo nas figuras, que foi o que a gente fez questão de fazer, a gente até teve a ajuda do Leonardo, que é um dos nossos autores, e a gente agradece muito ele por ter ajudado a gente nessa questão. Que mais? E aí, assim, a gente está com um preço, o livro, ele está na Amazon, para ser vendido na Amazon, tanto a versão impressa quanto a versão e-book,
e a gente colocou um preço promocional de lançamento. Então, ele está de R$ 37,90 por R$ 34, que é o preço promocional, tá? Eu acho que agora a gente pode passar para o Dr. Rogero, que vai falar um pouco sobre a organização do livro e sobre como ele concebeu todo esse projeto. Sim. Ok. Bom, então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Meu nome é José Roberto Rogero. Eu tenho pele branca, cabelos brancos, barba rala branca, bigode branco, olhos claros, uso óculos de grau. Estou vestindo uma camisa branca, um paletó preto. Atrás de mim tem um sofá azul. Sou farmacêutico, fiz doutorado e pós-doutorado em bioquímica e biofísica e sou professor aposentado. Esse evento é extremamente importante, o lançamento desse livro, Glaucoma, Vida num Tubo, é extremamente importante para nós, os autores, né, os produtores e todos que participaram do evento, porque ele reflete um esforço bem grande de cada um de nós, né? Todos participando voluntariamente, sem nenhum tipo de compromisso financeiro, apenas se comprometendo a participar do projeto. Isso é fundamental. O objetivo do projeto era aproveitar a minha experiência pessoal, pelo fato de eu ter glaucoma avançado nos 2 olhos, e ter que me adaptar no meu dia a dia por causa da doença, eu fui aprendendo fui perdendo habilidades e aprendendo algumas outras coisas, de tal maneira que eu achava que a gente podia transformar essa experiência utilizando especialistas, profissionais especializados, em um documento de qualidade que pudesse ser usado, utilizado pelas pessoas que realmente precisam disso, né? Então, essa foi a ideia do projeto, né? E para contextualizar isso, eu gostaria de para entender esse contexto, eu gostaria de citar José Saramago. José Saramago é um escritor português que escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira, que publicou esse livro em 1995. É a sua mais famosa obra. 3 anos depois, 1998, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, ele traz a história de uma cidade imaginária onde a população começa a perder a sua visão pela chamada cegueira branca, como se você estivesse jogando leite nos olhos, e aí você não enxerga mais nada. Então, de repente, um passando para o outro como uma epidemia, já que nós estamos na pandemia, né? Uma epidemia, essa cegueira branca vai passando de morador para morador. Somente uma pessoa enxerga, é a mulher do oftalmologista. E um grupo de habitantes com essa cegueira branca, ela é isolada socialmente num manicômio abandonado. E lá eles ficam e o livro trata dessa relação, do sentimento de perda, da perda da visão e
do que isso transforma o indivíduo. A partir daí, essas pessoas e a população da cidade começa a praticar atos horríveis. E aí, o Saramago, numa entrevista, né, aliás, antes disso, em 2008, esse livro vira um filme, né? Aqueles que quiserem ver, vale a pena. Um filme que chama Ensaio sobre a Cegueira, foi dirigido por Fernando Meirelles, né? Cineasta brasileiro, em 2008, com a Juliana Moore, Mark Ruffalo, Alice Braga e Gael Garcia Bernal. Vale a pena ver o filme. O filme o Saramago, inclusive, gostou muito do filme, né, quando ele estava vivo ainda. Em uma entrevista pública, Saramago disse o seguinte, e eu vou ler o que ele disse. Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento. E é, simultaneamente, uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que nós não somos bons. E que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Mas o que mais me impressionou nessa entrevista foi o final da entrevista. Que ele disse uma frase que me impactou muito. Ele disse o seguinte: o foco do livro, na verdade, é fazer com que as pessoas passem a olhar para outras pessoas, não com o olhar físico, mas com o olhar interior. A essência do ser humano. Perder a visão, lentamente, é uma espécie de tortura. Agora sou eu falando. A atitude a ser tomada a partir desse fato, de que a gente está perdendo a visão lentamente, né, é tentar usar o nosso melhor, a essência do ser humano. Aquilo que a gente tem no nosso interior de melhor. E foi aí, baseado nisso, que eu acho que cada um de nós, dos autores, dos produtores, todos que participaram do projeto, conseguiram chegar no ponto que nós estamos hoje. Então, esse livro, ele carrega essa coisa boa, né? Essa sensibilidade boa. O pensamento final nosso era somente a qualidade de vida daquelas pessoas que estão lá fora precisando, que não têm acesso a nenhum tipo de informação e que, por causa de uma doença silenciosa, que só é percebida depois, como ela está muito grave, acaba se transformando numa pessoa, às vezes, improdutiva, né? Uma pessoa dramaticamente influenciada pela vida. Então, nós temos, baseado nisso, eu posso dizer que todos nós que estamos aqui hoje, os autores e todos os que participaram, temos a esperança de que o livro vai ser um sucesso. Certo? É isso que nós temos, é essa a esperança. Agora, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Marco Patti, que é o dono da editora Ornitorrinco, que acreditou que o conteúdo do nosso livro merecia ser publicado pela sua editora. Muito obrigado, Marco.
Quero agradecer também à empresa Casas de Ideias, principalmente nas pessoas da Josi e do Daniel Rampazzo. Eles fizeram a produção do livro, desde o recebimento dos artigos, dos capítulos, a correção, o contato com os autores, a diagramação, discutiram comigo como seria esse livro, que tamanho seria, como seriam as letras, me deram todo o apoio para que a gente pudesse chegar no livro atual. Além do livro impresso, também no e-book, né? Onde a gente contou também com a colaboração do Leonardo. Então, toda a parte de formatação do livro, diagramação, etc., foi feito pela Casa de Ideias. Eu agradeço muito a colaboração deles. Eu queria falar da capa. A capa foi desenvolvida pelo Daniel Rampazzo, da Casa de Ideias. A Josi ficou de colocar a capa para mim. Vou colocar aqui, só um minutinho. Enquanto ela coloca aí a capa, na verdade, é uma paisagem do Central Park de Nova York. Essa foto foi escolhida arbitrariamente, quer dizer, não houve nenhuma preocupação de escolher foto de um determinado lugar, mas, uma vez escolhida a foto, o Daniel teve o cuidado e o carinho comigo de, passo a passo, ir modificando a foto à medida que eu fosse falando para ele como que eu estaria enxergando a capa. Estava no ar, Josi. Aí. Então, aqui do lado esquerdo, vocês têm a foto original, que é o quê? É uma foto de paisagem do Central Park de Nova York, onde você tem, na parte de baixo, um lago, parece ser um lago, depois tem uma floresta, várias árvores, e no fundo, vários prédios, né, várias torres, e um céu azul com nuvens brancas. Do lado direito está como eu enxergo essa foto. A maneira como a minha visão está me mostrando. Lentamente, ela está tirando o foco, está não permitindo que eu enxergue mais os detalhes. Então, o Daniel foi fazendo isso de tal maneira que nós chegamos nessa foto da capa, que me deixou muito feliz, porque é exatamente assim que, nesse momento, né, eu estou enxergando isso. Muito obrigado, Daniel, pelo seu esforço. Eu queria também agradecer à empresa Fanática, de publicidade Fanática. Eles fizeram, na pessoa do Igor e de seus funcionários, Igorota e seus funcionários, fizeram toda a parte de produção, da divulgação no Facebook, toda aquela arte que a gente viu, né? E os textos que eu escrevia foram modificados, melhorados. Então, eu agradeço muito o trabalho que eles fizeram para que a gente pudesse chegar aqui nessa live hoje. Bom, com relação aos coautores, né, que estão aqui presentes hoje, eu preciso dizer que eles não foram escolhidos aleatoriamente. Cada um deles tem uma relação comigo, de alguma forma, direta ou indiretamente. Por exemplo, começando na sequência dos capítulos do livro, a doutora Michele Uchida é a minha oftalmologista atual. Ela que está cuidando da minha visão. A cada 4 meses a gente se encontra, e ela, então, toda animada, me anima também, relatando que a minha visão atual, como é que está,
se o meu campo visual está igual, não está igual. Então, ela faz parte do meu dia a dia. Então, por isso eu a convidei. E, numa das consultas, esse convite foi feito numa das consultas. E aí, meio surpresa, ela não conseguiu negar, então ela participou do primeiro capítulo do livro, né? Dr. Hiroshima, Francisco Hiroshima, eu não conhecia pessoalmente. Ele foi indicado por um grande amigo meu, Dr. Acácio. Dr. Acácio é colega meu de faculdade, formamos junto. E antes disso, a gente morou junto, né? Quando a gente foi expulso do CRUSP, no centro do conjunto residencial da USP pelo Exército, a gente não tinha onde morar. E ele gentilmente ofereceu um apartamento que o pai dele tinha, e fomos eu, ele, mais um amigo, Flávio, que infelizmente faleceu ano passado. Moramos juntos durante 3 anos. E quando eu falei com ele sobre a minha ideia do livro, que eu precisava de alguém para escrever sobre os princípios ativos para o tratamento do glaucoma, ele me indicou o Dr. Hiroshima. E aí eu me comuniquei com ele. Mais recentemente, a gente se falou pelo WhatsApp, e aí fiquei muito feliz da escolha. Inclusive, gostaria que depois o Dr. Hiroshima contasse a história da relação dele com o glaucoma, seu avô. O Dr. Bonatti, o Dr. Bonatti era meu oftalmologista quando eu era bem mais jovem, né? Então, e ele teve uma passagem muito importante na minha vida, porque, num certo momento, numa das consultas, ele detectou que eu estava com um descolamento de retina no meu olho esquerdo. E aí, imediatamente, ele me encaminhou para um especialista. No dia seguinte, eu estava sendo operado do olho esquerdo, e graças a isso eu consegui recuperar parte da minha visão. Então, fora isso, encontrei o Bonatti no Cietec, né? Ele estava lá incubando uma empresa, porque ele também estava preocupado com o pessoal de baixa visão, e estava desenvolvendo, ainda desenvolve, né? A Bonavision desenvolve equipamentos para aqueles que têm baixa visão, né? E lá no Cietec encontrei a doutora Fernanda. Foi lá que eu consegui conhecer a doutora Fernanda. Tive o prazer de conhecer. Então, veja que todos têm participação, né, na minha vida. O Leonardo Gleison, que eu conheci na Lara Mara. E quando eu fui visitar a Lara Mara, que é uma instituição muito importante aqui em São Paulo, que cuida dos deficientes visuais. Acho que não é só deficiente visual também agora. E aí eu visitei a Lara Mara, visitei vários laboratórios, e aí eu cheguei numa sala, entrei numa sala completamente escura, e lá dentro tinha uma pessoa trabalhando. E eu fiquei impressionado como essa pessoa estava trabalhando no computador, no escuro. E foi aí que eu conheci o Leonardo. E foi por isso eu o convidei, por causa dessa primeira relação que eu tive com ele. Foi muito, muito importante. O Silverley Vieira, ele é um especialista em orientação e mobilidade, né? Ele é formado em educação física, trabalha também na Lara Mara, eu acho, ainda está lá, e ele me deu as primeiras aulas de orientação e mobilidade. Ele me ensinou como é que pega a bengala, etc. Andamos na rua com a bengala, eu e ele. Então, foi um momento impressionante isso, porque é muito difícil você pegar a bengala e sair na rua de bengala. Não é fácil. Então, foi realmente um momento bastante importante. Por isso, o convidei. E a doutora Daiane Domichen Antiório, eu também não conhecia, na verdade, talvez conhecesse,
porque eu fazia pilates no mesmo andar do shopping, nós moramos no mesmo bairro, né? E ela tem um consultório bem do lado. E às vezes a gente se via. E aí eu fui apresentado a ela pela Josi. Nós fizemos uma reunião de aproximadamente 1h30, 2 horas. Acho que foi bem longa a nossa reunião. Antes, o projeto estava na cabeça, né? E essa reunião foi fundamental, porque me deu segurança para continuar no projeto. Porque escrever um livro, publicar um livro, não é fácil, entendeu? Não é muito fácil. Então, a participação da Daiane, da doutora Daiane, é fundamental. E ela escreveu um capítulo que dificilmente a gente encontra, né, nos livros por aí, sobre as alterações psicológicas que ocorrem quando a gente vai perdendo a visão, né? Foi por isso que eu a convidei, e ela aceitou. Então, eu gostaria, finalmente, de agradecer também, eu não sei, o doutor Lindoso não está, né, na nossa live, infelizmente. O doutor Lindoso escreveu o prefácio, também não conhecia, eu fui apresentado a ele pela doutora Daiane, e não conhecia pessoalmente, mas, coincidentemente, ele tinha sido candidato a deputado aqui em Osasco, e eu tinha votado nele, porque tinha visto o currículo dele e tal. E foi interessante que, de repente, eu estava ali na frente dele, conversando com ele, e ele foi também, escreveu um prefácio muito gentil. Muito obrigado a todos. Bom, esse é o meu agradecimento a todos os autores. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, e a presença de vocês só me engrandece. Muito obrigado. Josi. Obrigada, doutor Rogério. Agora, eu gostaria de passar a palavra aos autores. Primeiro, na ordem dos capítulos, primeiro a doutora Michele Uchida. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Rogério, querido paciente. Eu sou a Michele Uchida, sou oftalmologista, sou morena, clara, olhos castanhos, estou vestida com uma blusa preta com alguns furinhos e uma gargantilha de elos grandes, dourada. Tá? Bom, o que dizer, né, desse convite lindo, maravilhoso. Fui pega de surpresa, com certeza, mas jamais negaria, né? Fiquei muito honrada pelo convite, pela oportunidade, né? É uma honra fazer parte desse projeto que eu sei que é um sonho grande, né, que você teve ao longo da vida, e eu acho que vai ser muito importante para divulgar um pouquinho mais sobre a doença, né? Uma doença ainda muito pouco divulgada, muito pouco conhecida. Faltou descrever o que está aqui atrás de mim, né? Aqui atrás de mim tem um vidro transparente, várias luzes da cidade onde eu moro em Jundiaí, né? Então tem várias luzes da cidade que estão acesas nesse momento, o céu escuro lá atrás. Primeiro falar, né, que isso foi uma oportunidade incrível participar desse livro, foi um desafio tentar escrever sobre a doença em palavras que fossem de fácil compreensão, né, aos pacientes, aos acompanhantes, aos cuidadores desses pacientes com baixa visão e deficiência visual, né. Então, tive que pensar em várias vezes, trocar um termo técnico por uma palavra mais simplificada, para tentar facilitar um pouquinho a compreensão de todos, né. O seu Rogério, para mim, é um paciente muito querido, muito gentil, né, ele sempre chega com um olhar cheio de esperança, né, na consulta, sempre me pergunta se tem alguma novidade no tratamento, né, e eu sempre fico aqui torcendo, né, para que tenha alguma
novidade, algo novo que a ciência possa trazer para a gente, para esses casos de glaucoma mais avançado, né? Como é o caso do seu Rogério, né? Então, ele, apesar de toda essa gravidade da doença, ele nunca perdeu a esperança, né? E esse livro aqui eu tive a oportunidade de ler, o relato do Rogério, para mim, mostrou o que é ter a baixa visão na prática, né? Quando ele relata chegar no restaurante, né? Com aquela luz mais baixa, um clima mais intimista, mas para o paciente que tem baixa visão torna-se um pesadelo, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? De como é difícil, né? Você viver, né? Num mundo que não está preparado, né? Para esse tipo, para essas pessoas, né? Onde a acessibilidade ainda é muito restrita, né? Eu acho que a gente tem que sim lutar. Eu acho que tem muita coisa para conquistar, né? Ele falando das escadarias, né? Da Basílica lá em Portugal, né? Que ele queria subir, mas para ele, como tem um campo bem restrito, ficou impossível, né? De conseguir. Então, eu acho que são pequenos detalhes que quem não vive isso no dia a dia não faz ideia. Apesar de eu atender bastante paciente com deficiência visual, né, baixa visão, ainda sentir na pele é um pouco, para mim, o livro me fez sentir um pouquinho na pele tudo isso, esse dia a dia, né, coisas simples que ficam extremamente complicadas, né, frustrantes. Foi muito bom, foi uma oportunidade muito incrível. Obrigada, viu, gente? Obrigada, doutora Michele. Agora vamos ouvir o doutor Francisco Hiroshima. Oi, boa noite a todos. Eu vou me descrever aqui. Eu tenho 47 anos. Eu estou vestindo uma camisa de botão azul. Tenho uma barba um pouco comprida, em decorrência da pandemia, em torno de 10 centímetros. Estou usando óculos. Tenho cabelos pretos, minha barba já está um pouco branca e o cabelo preto penteado para trás. E atrás vocês podem ver uma estante com meus livros e com meus brinquedos. Lá tem um carrinho do De Volta para o Futuro, tem os bonecos do Star Wars, tem índios, tem cowboys e tem vários livros. Eu sou oftalmologista, eu tenho doutorado em Ciências da Saúde, sou professor universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Potiguar, da Rede Laureate. E minha história com glaucoma, apesar de Rogério não saber disso, né? Ele só soube isso depois que o livro estava pronto, mas a minha história do glaucoma é bem, vamos dizer assim, familiar. Eu, desde criança, sempre gostei muito de desenhar. Hoje eu sou ilustrador científico profissional, além de médico. E quando eu tinha 6 anos de idade, na sala da minha casa, eu escutei meu pai dizer que meu avô estava cego por uma doença hereditária chamada glaucoma. E meu avô morava conosco. E eu acompanhei todo o cortejo, isso na década de 80, em que poucos medicamentos tinham para o tratamento do glaucoma. E diante daquele termo hereditário, eu corri para o dicionário e lá estava escrito que passa de pai para filho. E aí eu fiquei muito preocupado, mesmo sendo criança. Como é que eu ia conseguir desenhar? Porque se meu avô estava cego e era hereditário, meu pai ia ficar cego e eu também. Então, logo, eu procurei aprender uma atividade para quando eu ficasse cego e não pudesse mais desenhar. Então, em uma viagem para o interior do meu pai, eu vi um deficiente visual tocando sanfona, o acordeon. E na frente dele tinha um pratinho com várias cédulas. Eu digo, pronto, é aí que eu vou me pegar. E aí eu comecei a tocar sanfona para me preparar quando eu perdesse a visão. Só que tinha outro dilema. Eu ia resolver o meu problema, mas era uma doença hereditária
ela poderia passar para os meus descendentes, para minhas filhas. E como é que eu poderia resolver isso? E foi aí que eu tentei resolver fazendo medicina e me especializando em oftalmologia. E qual foi a minha surpresa? Que logo quando entrei no curso, vi a minha incapacidade de poder curar uma doença tão complexa como é o glaucoma. No entanto, a gente não se aquietou, né? Eu fui para São Paulo, a gente desenvolve também tecnologias para baixa visão, né? E hoje nós publicamos vários livros e o nosso capítulo é direcionado para a farmacologia, já que, como o Rogério falou, eu fiz especialização na Escola Paulista de Medicina com o doutor Acácio em farmacologia ocular. E o nosso capítulo, a gente teve a preocupação de o leitor, mesmo com os olhos fechados, ele possa entender o que é a fisiologia do humor aquoso e como o glaucoma se desenvolve. A gente fez uma analogia com um desenho, com uma ilustração, com uma bomba hidráulica. E lá a gente espera que todos vocês entendam, e eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite, por ter me brindado com isso, em homenagem ao meu avô. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor, e ficamos muito emocionados com a sua história. Foi muito comovente. Vamos passar, então, para o doutor José Américo Bonatti. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao Rogério pelo honroso convite de falar, de escrever sobre tecnologia em baixa visão, notadamente no glaucoma, e dizer que eu conheço o Rogério, acho que desde 87, quando eu inaugurei o consultório, e o primeiro convênio que eu tive o prazer de ter foi o do IPEM, do Senem, que eu atendo até hoje. E era a empresa onde ele trabalhava, dava aula, pesquisador. Foi lá que nós através do convênio do Senem, no consultório, que nós nos conhecemos. Sempre tivemos grande diálogo científico. Ele até me ajudou na tese, eu lidava com uma determinada cola de fibrina para perfuração ocular, e ele tinha que defender essa tese. Se me perguntasse o que é cola, eu não sabia a definição de cola. Eu sabia o que era cola, que colava, mas como que a cola, como a cola cola? Aí o Rogério me tranquilizou, ele não sabe disso, ele não deve lembrar mais disso, mas ele sabe disso. E a cola cola por aqueles mecanismos que a gente aprendia lá no colégio. Força de Van der Waals, ligação iônica, covalente e atração de polo. É isso aí, Rogério, então estou tranquilo. No fim, ninguém perguntou e ficou por aí a coisa. E agora, eu vou me descrever. Eu sou de pele branca, cabelo grisalho, tenho 61 anos, não uso barba, e atrás de mim tem uma estante de livros, só para descrever o ambiente em que eu estou inserido. Fazendo essa pequena introdução sobre como eu conheci o Rogério, depois ele já citou alguma coisa aí, nesse capítulo, eu procurei desenvolver mais assim a parte de como deve ser a ambientação adequada para uma pessoa com glaucoma, com baixa visão por glaucoma, desde o ambiente em que ele vai desenvolver as atividades diárias, como, por exemplo, sua casa, seu local de trabalho, enfatizando o tipo de contraste que deve haver, que é um grande contraste, o tipo de cor, o tipo de obstáculo que ele não deve ter, a organização dos objetos, e isso aí na parte organizacional do entorno dele, para que ele possa ter um conforto, mesmo tendo baixa visão no seu ambiente familiar. Agora, também, não esquecer que o glaucoma é uma doença que retira campo de visão, periférico principalmente, podendo sobrar uma ilha central ou uma ilha ao lado da área central, com menos visão do que a região central. Nesse sentido, eu vou ter uma visão abaixo da esperada, abaixo da normal, chamada baixa visão, ou visão subnormal. E aí a gente discorre sobre os tipos de recursos que existem para essas situações, tanto quando a pessoa está fora de casa, se locomovendo num ambiente estranho, como, por exemplo, um restaurante,
A gente cita lá lentes que simulam, né? Desde que a pessoa fique parada, olhe para onde ela quer ir, sem saber o caminho. Ela põe uma lente negativa, uma lente de miopia, que isso aí vai diminuir a imagem, aumentar, simular aumento de campo por diminuição do tamanho da imagem. Ela aproveitar aquela pequena área de visão, pequena ilha que ela tem. Aí, a partir disso que ela se localiza, isso é só um exemplo do que está no capítulo, só uma pequena degustação. Ela se localiza, ela guarda essa lente no bolso e vai naquela direção que ela programou. Obviamente que ela não pode andar com essa lente na frente, não pode se locomover com isso, pode ter um trauma, mas pelo menos ela pegou uma direção geral por onde ela vai tatear. Aí também entra outra coisa, ou com as mãos, ou com um instrumento importantíssimo, que pensam que é só para a pessoa que não enxerga nada, totalmente cega, mas não é. Quem tem baixa visão se beneficia muito de uma coisa chamada bengala, o Rogério já citou aí. Desde que a pessoa seja bem treinada, ela aproveita muito esse recurso, que é uma, digamos assim, um auxiliar da visão residual. Ela tem uma visão baixa, mas com a bengala ela se completa muito, no sentido de se virar na vida, de ir de um lugar para outro. Isso ajuda muito. Não é só para quem não tem visão nenhuma, é também para quem tem baixa visão. Isso aí falando da visão de longe. Na parte de visão de perto, há uma gradação, obviamente, desde óculos, na hora da leitura, desde óculos que aumentam até uma certa faixa, depois que não resolvem mais, vão para lupas, que aumentam até uma outra faixa, e para quem não se dá bem nem com lupa óptica e nem com óculos de ampliação, aí existem recursos eletrônicos, que são câmeras. Essas câmeras aumentam muito. Pra vocês terem uma ideia, o óculos normalmente aumenta até uns 4 aumentos, umas 4 vezes. As lupas até 7, 8 vezes. E acima de 10 vezes, geralmente se escolhem câmeras que filmam a imagem do livro ou do caderno, do que está sendo lido, e jogam numa tela de TV. Aí aumentam de 10 até 80, 100 vezes. Então, para vocês terem uma noção da magnificação que você obtém para ajudar a pessoa que tem baixa visão, inclusive quem tem baixa visão por glaucoma. Então, é só para vocês terem uma ideia dos temas sobre os quais eu discorro no meu capítulo. E também citar que em sala de aula, hoje em dia, você pode também ajudar o aluno através de 2 métodos. Se ele não precisar de muito aumento, ele põe um telescópiozinho, pode ser monocular ou binocular, na frente do olho dele, ele vê a lousa ampliada, para ele não ter que fazer uma coisa que é muito desgastante, de certo modo constrangedora para ele, ou para ela, que é ficar com o rosto em frente à lousa, varrendo com o olho a superfície da lousa para ler de perto aquilo que está escrito. Isso é muito desgastante, porque ele tem que voltar para a carteira, ficar escrevendo, aí vai e volta. Ou tem que ter alguém no ombro dele, uma professora auxiliar, lendo para ele o que está escrito na lousa, o que também é constrangedor, e no caso da escola gera custos, tem importância prática para a escola também. Mas é constrangedor dos 2 jeitos, e não gera uma coisa chamada autonomia para essa criança. Então, nós desenvolvemos também equipamentos que filmam a lousa, ou você usa o telescópio, ou, se a deficiência é maior, você filma a lousa com uma câmera e a pessoa vê numa tela ao lado dela, na mesinha ali da carteira. Sem ela precisar sair, ela modifica a posição dessa câmera. Então, basicamente, são sobre esses temas técnicos, são técnicos sobre essas tecnologias para a baixa visão, e eu discorro as aplicações de cada uma dentro desse capítulo. E agora vai falar para vocês, ela vai apresentar, a doutora Fernanda Bonatti, que é médica e arquiteta, com doutorado em design, e vai discorrer sobre os detalhes desses equipamentos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Bonatti. Agora, doutora Fernanda Bonatti, por favor. Boa noite a todos. Eu sou a Fernanda Bonatti, coautora do capítulo 3 desse livro que está muito legal. Eu sou branca, tenho 58 anos, cabelos ficando grisalhos, olhos claros, estou vestindo uma blusa cor de laranja. Atrás de mim tem uma estante com livros, e do meu lado está o Dr. Bonatti. Inicialmente, eu quero parabenizar o Rogério
pela ideia do livro, pela iniciativa e pela persistência em concluir esse projeto, que é de grande importância às pessoas com glaucoma e extensivamente aos portadores de baixa visão como um todo. O projeto gráfico do livro está excelente. Eu nunca havia visto um livro com um projeto gráfico tão bem direcionado às pessoas com baixa visão como esse livro. Eu sou graduada em Medicina e Arquitetura com um doutorado em Design. Em minhas pesquisas, eu procurei unir essas minhas duas formações. Interessei-me particularmente pelo design para os deficientes visuais com baixa visão, inspirada, não é só o Hiroshima, eu também, pelo meu avô, com quem eu morava, quando eu vim do interior estudar medicina aqui em São Paulo. Meu avô tinha baixa visão, não pelo glaucoma, mas porque ele tinha uma alta miopia e também tracoma, ele teve. E então, como eu convivia com ele, eu sabia de muitos detalhes, assim, até inconscientemente, eu presenciava, ficava no dia a dia com ele. Então, eu via, por exemplo, que quando ele ia pegar um copo transparente sobre uma mesa, ele tateava, ele não conseguia enxergar o copo, não tinha contraste. Então, ele ia com a mão para pegar esse copo. Isso depois eu vou falar para vocês o que me inspirou, um objeto inspirada por esse tipo de atitude do meu avô. E também fui inspirada pelo meu marido, que é oftalmologista. Eu concentrei minha pesquisa no campo da leitura, porque é uma atividade muito importante e ela fica muito prejudicada nas pessoas com baixa visão, e as pessoas vão precisar de algum auxílio que amplie a imagem para elas conseguirem ler. A leitura é uma atividade muito importante. Para as crianças dependem dela para a educação. Para os adultos jovens, os adultos precisam dela para trabalhar. E, no caso dos idosos, é uma opção de lazer muito importante. E também está provado que a leitura pode evitar, inclusive, perda de memória. Na época que eu comecei as minhas pesquisas, eu fiz uma pesquisa extensa sobre lupas, que são produtos indicados quando os óculos não conseguem ampliar de maneira suficiente. Quando eu comecei a pesquisar os equipamentos, eu constatei que faltava inovação aos poucos produtos nacionais que existiam na época. Na Faculdade de Arquitetura da USP, onde eu me graduei e fiz o doutorado, não existiam pesquisas nessa área. Na época, eu inventei um aparelho, que é a prancha de leitura acoplada à lupa, inspirada no meu avô, que meu avô gostava muito de ler jornais, e toda hora a lupa caía da mão dele, porque ele era idoso, e além da baixa visão, ele tinha um problema de fadiga da mão que segurava a lupa toda hora caía no chão e se quebrava. Então, eu me inspirei nele para criar esse produto, que é uma lupa acoplada a uma prancha de leitura. Ela pode ser retirada da prancha, mas ela não cai quando ela só se movimenta se a pessoa assim quiser. Para conseguir colocar esse produto no mercado, eu percebi que eu teria que fundar uma empresa, que foi a empresa Bonavision, em uma incubadora dentro da USP, na verdade, especificamente dentro do IPEM, que fica dentro da USP, que é a incubadora do CIETEC. E lá nós obtivemos o apoio financeiro da FAPESP. Na Bonavision, nós temos um princípio. Tendemos sempre a pensar além da tecnologia, em pensar como o usuário vai usar aquele produto. Porque a tecnologia pura não adianta nada se ela for uma coisa difícil para a pessoa usar.
se ela for constranger o usuário que já está sofrendo com o seu problema. Então, o aparelho que ele usa tem que ser um aparelho fácil para usar. Tem que fazer com que ele ganhe autonomia, que ele sinta prazer em usar aquele produto. Os produtos da Bonavision são direcionados para isso, são para ter facilidade de uso, para a pessoa logo entender o que é o aparelho. A lupa eletrônica com zoom, por exemplo, que aparece no livro, no capítulo 3, é uma lupa eletrônica que funciona, que tem um mecanismo de funcionamento diferente das outras que existem no mercado. Ela proporciona um segmento da linha horizontal que ajuda muito as pessoas quando fazem uma leitura mais prolongada. É muito fácil para instalar e para usar, e é um aparelho que tem uma grande qualidade estética, é muito bonito. Não é fácil manter uma empresa desse gênero no Brasil. As dificuldades são muito grandes e os deficientes são os primeiros a serem esquecidos em épocas de crise. Por isso, eu acho que esse livro merece os parabéns em dobro. Eu quero terminar a minha exposição agradecendo ao Dr. Rogério, que nos deu a oportunidade de participar desse livro que está incrível e divulgar o nosso trabalho em prol dos deficientes visuais do Brasil. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Fernanda. Muito obrigada pelo trabalho de vocês na Bonavision, é muito importante mesmo. Agora, a gente vai conversar um pouquinho com o Leonardo Gleison. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo e também aos coautores aqui presentes. Vou começar me apresentando. Meu nome é Leonardo Gleison Ferreira, né? Eu sou analista de sistemas de informação e trabalho como técnico em tecnologia assistiva na Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, junto com o Silverley, que vai falar logo logo também. Bom, então vamos à descrição. Eu sou branco, eu tenho 32 anos, quase 33. Eu tenho mais ou menos 1,80 de altura. Meus cabelos já estão ficando brancos, assim como a minha camisa polo e essa parede aqui atrás. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de participar de um trabalho, né, tão importante. Também pela oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri não só ao longo dos últimos 12 anos de trabalho na Laramara, mas também ao longo dos meus 32 anos como né, uma pessoa que tem o glaucoma. Um dos principais agravantes de uma doença como o glaucoma é justamente a falta de informação, né? A gente não encontra informação acessível tanto para o paciente quanto para suas famílias. E quando eu falo em informação acessível, eu não estou nem falando aí dos aspectos técnicos que transformam um livro acessível, como a descrição de imagens ou as letras ampliadas. Eu estou falando de uma linguagem acessível. Nesse ponto, os capítulos dos médicos que abrem o livro, que eu já tive a oportunidade de ler, uma vez que eu fiz a revisão da parte de acessibilidade, né? Estão maravilhosos, né? A descrição de como funciona, né, como é o glaucoma, a analogia com uma bomba hidráulica foi maravilhosa. Eu, pelo menos, consegui entender perfeitamente. Eu acho que esse tipo de linguagem acessível, aproximando o público interessado, né, as pessoas interessadas, desses aspectos, essas minúcias, né? Realmente é louvável. Nesse sentido, eu acredito que a vida num tubo realmente aproxima a pessoa realmente a pessoa que precisa, né, dessa informação, mas faz isso de uma forma muito simpática e muito fácil de consumir. Eu agradeço aos organizadores da obra e
espero que a tecnologia assistiva, que é o tema do meu capítulo, né, ajude aqueles que, como eu, que já foi vitimado por essa patologia que é tão silenciosa, a se sentir mais informado, né? Acho que, infelizmente, nós, quando eu vim para São Paulo, eu sou de Pernambuco, e quando eu vim para São Paulo, minha família sem informação, minha família sem um norte, né? Uma criança com glaucoma, catarata, sem saber o que fazer, acho que uma obra como essa talvez poderia ter ajudado muito naquela época. Então, eu acho que só tem realmente a agradecer e realmente contribuir aí com isso. Eu agradeço e desejo boa noite a todos, uma boa leitura para quem já tem o livro aí. Obrigada, Leonardo. Obrigada pelo seu trabalho, pela ajuda mais uma vez. Agora vamos falar com o Silverley Silvestre. Boa noite. Aparecer. Boa noite, dá para todo mundo me ouvir. Bom, é assim, vou primeiro me apresentar. Eu também tenho 47 anos, sou branco, tenho cabelo curto, castanho escuro e já começando a aparecer alguns branquinhos do lado também. Eu uso óculos e hoje estou com uma camisa polo vinho e ao fundo eu tenho uma parede branca. Tá? Bom, isso primeiro de apresentação física, agora vamos para onde eu trabalho. Assim como o Léo falou antes de mim, trabalho já na Laramara faz 20 anos. Comecei trabalhando até com natação, com atividade física mesmo, que acaba contribuindo na questão do desenvolvimento para pessoa com deficiência. Sou formado em Educação Física, fiz curso de pós-graduação na Unicid, de orientação à mobilidade, porém muito que eu aprendi foi na prática mesmo, ao atender, ao conversar com cada um dos alunos com quem eu atendo, com quem eu trabalho no meu dia a dia. É a troca com os profissionais com quem eu tenho a possibilidade e a felicidade de conviver no dia a dia ao longo desses 20 anos também. E muita gente que já tem muito mais tempo que eu, de contribuição com a área também, né? Então, essa, vamos dizer, de uma maneira mais geral, acaba sendo a apresentação. Tenho que agradecer ao Rogério, antes dele também teve a forma que a gente acabou se conhecendo foi através do AC Barqueiro, Antônio Carlos Barqueiro, que trabalhou também em Laramara, e o Rogério precisava, queria saber o que era essa tal de orientação à mobilidade, como que era isso, como que funcionava. E aí, a partir daí, teve a indicação de fazer esse contato e explicar. E aí é por onde que eu entro na questão do capítulo de apresentação. O foco principal é que muita gente por aí não sabe, primeiro, o que é a questão da definição de baixa visão, cegueira, deficiência visual, o que é isso? Acha que simplesmente coloca um óculos na frente do rosto e está tudo resolvido. E muitas maneiras assim de interpretações ou julgamentos acabam acontecendo na hora que você está no dia a dia, ao se deslocar. Então, por isso comecei até, o intuito foi de definição do que seria a orientação à mobilidade na vida de todo mundo, de todos nós, no nosso dia a dia, que ela está presente permanentemente, e aí depois direcionando para o trabalho específico da pessoa com a deficiência visual, seja ela cega ou com a baixa visão. Dentro disso, assim, veio a questão do desafio. Então, no momento que o Rogério fez o convite, eu vou falar que bateu um baita e um frio na barriga. Eu falei, caramba, eu nunca fiz isso, nunca participei na minha vida só como colaborador. Como que eu vou dar conta disso? Mas justamente por eu contar com amigos que eu tenho ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos, eu falei, não, eu vou encarar. Está aparecendo a oportunidade e o projeto, a ideia é muito boa, em termos de ser algo acessível, simples, para as pessoas que não têm conhecimento. E o intuito, geralmente, realmente foi o de atingir quem? Atingir
as pessoas que têm essa patologia, né, têm o glaucoma, e outras pessoas com baixa visão, curiosos, assim como familiares e comunidade como um todo. Lembrando que o principal ponto de apoio, assim, o alicerce, acaba sendo a família, né? Então, é onde, quando a gente vai fazer algum tipo de intervenção, se a gente não tem esse apoio da família ao dar continuidade, porque a gente acaba dando lição de casa para o aluno fazer, fica difícil da pessoa sozinha ela dar conta, né? Encarar o mundo aí fora, né? Seja emocionalmente ou com toda a questão de acessibilidade, encarar a comunidade, as diferentes situações constrangedoras as quais acabam acontecendo no dia a dia, né? E por isso eu falei assim, não, eu vou lá, vamos encarar. E aí fui ajudado, né, e comecei a organizar essas ideias. Então, por isso tem essa apresentação da orientação à mobilidade, o que ela representa, o que funciona, né, para a pessoa com deficiência visual, em termos todos de procedimentos, né, de uma maneira muito sucinta, bem resumida, foram colocadas lá, porque o trabalho é muito mais amplo, né, do que o que a gente pegou e tentou apresentar, né, no livro. E também apresentar uma forma de que como utilizar toda a questão que eu tenho em termos corporais. Então, todas as outras percepções que eu tenho para lidar, para interagir com esse mundo, e para quem tem, no caso ainda da baixa visão, seja a visão, né, por o tubo, fazer o que a gente chama a parte técnica de rastreamento visual, fazer um melhor aproveitamento. E aí, o que existe dentro disso? Existe o trabalho do profissional que vai fazer a avaliação da pessoa com a baixa visão, né? E nesse momento de avaliação, onde uma série de orientações a gente acaba já passando de como que ela deve conduzir, uma série de observações, inclusive, para verificar se há necessidade não de usar uma bengala. E em quais situações, em quais condições. E aí, nisso é onde a gente considera questão de iluminação, né, determinado horário do dia, ambientes internos fechados, ambientes abertos, ambiente onde a pessoa já tem uma familiarização e aí ela dá conta visualmente daquele ambiente, e outros ambientes assim onde ela não conheça, mesmo que sejam internos, mas que lhe darão uma maior segurança. E aí é onde a gente acaba orientando junto com essa avaliação e junto, primeiro, né, com a própria pessoa com deficiência visual. Porque independente de terem as mesmas características, a mesma patologia, cada caso é um caso, cada indivíduo tem a sua própria história, tem as suas experiências anteriores, tem a sua forma de, né, interação com o mundo, tem as suas questões emocionais, né? Então, caminhando por aí é onde a gente chega à questão de avaliação, que a partir dela é onde a gente conversa com a pessoa e com a família, até para definir se a pessoa realmente precisa ou não usar, em qual momento, e contar com o apoio também, né, da família e da comunidade que cerca. Então, foi, né, lá dentro do livro vão ter esse resumo, né, dessa parte técnica, que a família e quem estiver junto com a pessoa pode contribuir, seja a pessoa, né, com a baixa visão, com a cegueira, ela pode ajudar, então, no dia a dia, para o desenvolvimento de uma das coisas que a gente considera de mais bacana para o ser humano, que é esse direito do ir e vir com autonomia e independência, né? Então, você não ter medo, né, de se colocar aí na rua e para fora, e vão surgir os obstáculos, assim como, né, o Dr. José Bonatti pegou e comentou, né, você poder ter como esse apoio, né, a questão de repente além das tecnologias, então a bengala não deixa de ser uma tecnologia, né, acessível e até mais em conta, né? E aproveitando, até direcionando também existente, hoje em dia existe também a bengala verde, que ele coloca no capítulo também, que quando eu o atendi ainda não tinha chegado ao Brasil. E hoje existe essa possibilidade até para ser uma forma de identificação da população, da comunidade no geral. Outro dia eu estava conversando no metrô e junto ao metrô eles têm a TV Minuto,
E na TV Minuto existe a possibilidade de dar uma série de orientações e o pessoal do metrô está estudando uma forma também de colocar alguma propaganda lá do que vem a ser a Bengala Verde para informar cada vez mais, né, a população. E aí as pessoas entenderem como que funciona essa questão da baixa visão, né? Eu acho que de uma maneira geral, né, acaba sendo muito isso, né? Só, né, queria acrescentar, porque para a gente, enquanto profissional da área, né, específica da orientação à mobilidade, isso eu acabei colocando no livro também, a gente acaba passando por um treinamento, então tem a questão da sensibilização, então a gente passa na pele enquanto está fazendo um curso, onde a gente utiliza a venda, utiliza óculos, simuladores de baixa visão, para eu poder estar passando para o meu aluno a melhor forma como ele vai poder se deslocar, né, e tendo a certeza que ele vai de uma maneira segura, adequada e não vai ter nenhum tipo de risco de algum incidente, um acidente ou mesmo alguma situação constrangedora, né? Então, o objetivo muito do capítulo é dar esse tipo de informação, né, geral, de uma maneira também linguagem mais simples, acessível, e o que compete toda essa questão da orientação em mobilidade de uma maneira mais ampla, que não é simplesmente usar, né, a bengala. E apesar que a bengala serve como um belo de um instrumento, uma ferramenta para identificação da pessoa com deficiência, tá? E aí espero que o pessoal possa realmente aproveitar ao máximo a leitura de capítulo de todos os capítulos do livro como um todo, tá? E aí agora ao final, depois de passar o frio na barriga, encarar o desafio, eu acredito como, né, dever cumprido, e o intuito agora seria, né, o de atingir o máximo de pessoas possível, tá bom? Obrigado, então, pela oportunidade, e agora eu passo a bola também. Boa noite. Obrigada, Silverley. Agora vamos falar com a doutora Daiane Dalmichen Antiório. Boa noite a todos. Meu nome é Daiane, eu sou psicóloga, tenho 45 anos, eu sou de pele branca, olhos castanhos, meu cabelo é castanho, comprido, atrás de mim tem uma janela com uma persiana, e eu estou vestindo uma camisa azul marinho. Bom, eu sou muito feliz de estar aqui hoje, pelo projeto, pela missão. Eu acompanhei esse projeto desde que ele era um bebezinho. Então, no momento em que eu recebi esse livro, em meio a uma pandemia, eu chorei emocionada muito, não pelo fato de estar lançando um livro como coautora, mas pela missão dele. O livro realmente é um livro incrível, pensado em cada detalhe para a pessoa que tem uma deficiência visual, e tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto. A minha preocupação com o meu capítulo foi de incentivar as pessoas a pensar na questão das emoções, dos aspectos psicológicos que influenciam demais, desde o momento que se é dada a notícia que a pessoa tem um glaucoma, né, a questão da aceitação, a questão da readaptação na vida, mas principalmente a questão da família, a angústia dessa família, de lidar com a angústia do seu familiar, de como será a vida deles a partir de cada dia uma nova descoberta. Essa reunião que o doutor Rogério falou, que a gente ficou conversando horas, e que a doutora Michele fala, que no livro ele descreve isso de uma maneira muito clara, que faz com que a gente realmente compreenda o lado da pessoa. Então, a questão dos aspectos psicológicos é muito importante. E como ele falou, poucas coisas são faladas a respeito, pouca bibliografia, pouca pesquisa, mas a gente sabe o quanto que a saúde mental ela impacta nessa questão física. Então, o livro tem esse objetivo de orientar, de levar o maior número de informações, de maneira que diminua não só a angústia, como toda essa readaptação com uma nova vida. Quando se perde qualquer coisa, não é fácil, e a visão, assim como eu pude
escutar, né, os relatos de que, principalmente em relação à baixa visão, que você, às vezes, é muito mal compreendido, e o quanto que a gente precisa dar apoio para essa pessoa conseguir lidar com tudo isso. E não só o paciente, mas toda a família do paciente, colegas, de como é que pode ajudar todas essas pessoas que estão envolvidas. Eu gostaria de pedir, assim, que todo mundo que está aqui assistindo a gente, que possa divulgar o livro, porque ele tem uma missão muito, muito incrível. Como a gente ouviu, cada coautor, ele tem uma responsabilidade nesse projeto de realmente fazer isso, minimizar a angústia, minimizar dificuldades com as pessoas que, de uma hora para outra, né, ela começa a perder algo que é a visão, que é a capacidade de olhar as coisas. Então, a gente tem que ensinar a olhar as coisas de uma maneira menos pior. Então, eu tenho muito orgulho, muito obrigada, Josi, muito obrigada a todo mundo, Daniel, a todo mundo que nos deu a oportunidade de poder compartilhar o que a gente conhece e, dessa maneira, ajudar tantas pessoas. Então, vamos permitir que muitas pessoas tenham acesso a esse manual de vida que o doutor Rogério aqui organizou e que a gente tem o privilégio de fazer parte. É isso, boa noite para todo mundo. Obrigada, doutora Daiane, muito importante a sua participação no livro e na nossa vida. Nós estamos já com um tempo de, né, já longo de live e tal, eu acho que não vou abrir para as perguntas, tem algumas perguntas, mas eu acho que a gente pode depois encaminhar para os autores e a gente responde nos comentários da live depois, acho que fica mais fácil assim. Eu gostaria apenas de lembrar, quem não pegou o comecinho da live, o nosso livro está à venda no site da Amazon, em 2 versões, na versão impressa, na versão de e-book. A versão impressa tem um layout diferenciado, específico para as pessoas com baixa visão, e o e-book tem texto descritivo nas imagens, tá? Então, a gente procurou fazer ele acessível a todo mundo, porque a gente quer mesmo ajudar. Queria saber, doutor Rogério, quer complementar? Josi, eu gostaria apenas de falar, primeiro agradecer fiquei aqui emocionado, quietinho, né, a manifestação de todos, muito obrigado. Eu queria falar um pouquinho de uma coisa que aconteceu, que foi a necessidade de obtenção de patrocínio para publicar o livro. Nós, com a ideia na mão, com os autores já definidos, não com os capítulos prontos ainda, mas com os autores definidos, nós começamos a procurar patrocínio. Nós precisamos colocar esse livro o mais fácil possível na mão das pessoas, dos familiares, né, principalmente. E aí visitamos algumas empresas farmacêuticas, né, que inclusive estão na área do glaucoma, vendem produtos na área do glaucoma e tal, mas depois de muitas tentativas a gente não conseguiu esse patrocínio. O máximo que a gente conseguiu foi, bom, tudo bem, nós podemos apoiar se você conseguir um dinheiro público. Eu não queria dinheiro público, eu não acho que esse é um projeto para a gente buscar dinheiro público. Eu queria que a empresa achasse que era importante. A minha ideia era que esse livro estivesse nos consultórios dos oftalmologistas, né, em cima daquela mesa onde tem aquelas revistas, às vezes umas revistas todas já gastas, velhas, etc., que o livro estivesse lá. E que eu, quando fosse fazer minha consulta, eu chegasse, visse o livro e desse uma folheada e começasse a ler,
porque dá para ler, etc. Essa era a minha ideia. E aí, para fazer isso, a gente teria que ter um patrocínio, porque a gente tinha que distribuir o livro gratuitamente, né? Bom, não foi possível, tá? Então, aqui eu preciso agradecer demais a Casa de Ideias, a Josi e o Daniel, principalmente, e os seus funcionários, que trabalharam, assim como a Fanática, que fez todo o trabalho de divulgação, e os autores, todos trabalharam gratuitamente, ninguém cobrou nada, todo mundo trabalhou em função do projeto, para ver o projeto ser consolidado, certo? Então, a gente colocou o livro à venda, porque chegou num certo momento, nós tínhamos o livro pronto e precisávamos imprimir, certo? Então, havia um dinheiro da gráfica a ser gasto. E aí, não tem patrocínio, como é que a gente faz? Vamos deixar o livro pronto, não vamos publicar, mas assim não dá. Essa é uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Então, eu acabei falando, não, tudo bem, eu vou pagar a publicação do livro, a impressão do livro. E aí, na hora de tomar essa decisão, eu tomei uma decisão baseada nos seguintes fatos. Primeiro, eu acho que todo mundo se esforçou para colocar esse livro na mão de quem precisa e dos familiares daqueles também que precisam, né? Todo mundo fez o seu esforço. E eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, apesar de estar hoje com esse problema de glaucoma, perdendo a visão lentamente e tal, já perdi, já não dirijo, já faço muitas coisas, não consigo mais fazer. Eu acho que eu sou privilegiado no sentido de que eu estudei numa universidade pública. Eu fiz minha faculdade de farmácia na USP. Eu fiz meu doutorado no Instituto de Química da USP, de graça, eu não paguei um tostão. E eu fui fazer meu pós-doc nos Estados Unidos com bolsa da FAPESP. A FAPESP pagou para eu ir fazer isso. Eu não tive que pagar. Então, veja, esse não seria uma forma de eu devolver para a sociedade, de alguma maneira, isso que a sociedade fez comigo? Então, foi por isso que eu decidi pagar a publicação do livro. E agora ele está aí, está na praça. O que a gente conseguir recuperar aí com as vendas, tudo bem. Se não, eu não fico preocupado com isso, porque eu acho que é uma maneira de eu devolver para a sociedade aquilo que ela fez por mim. Tá certo? Então, muito obrigado a todos. Eu não sei se tem algum dos autores gostaria de falar mais alguma coisa, Josi? Não sei. Por mim, eu encerro. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Agradeço muito. Se algum dos autores quiser complementar, quiser falar alguma coisa, a gente pode abrir. Se não, eu acho que a gente pode encerrar a nossa live. Eu quero agradecer muito a participação de todo mundo. Silverley? Isso, pode falar. Oi, ia falar, ainda não é rapidinho, é só complementando uma coisa muito bonita agora que o Rogério falou. E aí o Léo acho que vai lembrar disso também, quando do seu Vitor era vivo, né? E a história da Laramara, ela é muito dessa mesma forma como o Rogério está fazendo agora. Então, quando nasceu a Lara, né, e eles de uma família muito rica, eles poderiam sair do Brasil e conseguir isso daí em qualquer lugar fora do Brasil, né, o melhor para ela. E aí eu lembro muito do seu Vitor comentando muito isso, né? Qual foi o retorno, né, da sociedade que recebeu os pais dele que era lituano, né? E o Brasil recebeu de uma forma muito amável, muito acolhedora, né? Então eu lembro que ele falava nas nossas reuniões, falava que era uma forma do quê? De devolver para a sociedade uma coisa que ele tinha recebido lá atrás na vinda dos pais dele para cá. Então, quando ele criou uma Laramara, né, e aí foi com dinheiro do bolso dele também, né, o quanto que isso daí são ações dessas, essa como você falou. E aí me emocionou também que remete a justamente o que o seu Vitor falava enquanto ele era vivo. Então era mais isso Eu mesmo, também eu queria complementar. vou concordar com o Silverley, porque eu fui um beneficiário
desse trabalho feito de coração pelo seu Vitor e pela dona Mara, né? Aprendi muito do que eu sou hoje, como profissional e como pessoa, eu tirei da Laramara, eu aprendi na Laramara, convivendo com os profissionais que trabalham lá até hoje, sendo aluno e hoje colega de trabalho de muitos deles, também procurei, de uma forma ou de outra, retribuir aquilo que foi feito. Então, eu acho que quando a gente fala em retribuição para a sociedade, a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca no lugar das pessoas, que precisam, principalmente, e muito bacana essa iniciativa de, né, tirar o dinheiro do bolso. Eu tenho muito orgulho de ter participado aí dessa obra, porque eu sei que isso vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, parabéns, Rogério, parabéns à Casa de Ideias e a todos os envolvidos. E, poxa, muito orgulho, muito orgulho. Acho que, como diz o pessoal, orgulho define meu sentimento nesse momento, viu? Que legal, Leonardo, obrigada. Doutor Rogério, quer falar mais alguma coisa? Está emocionado. Eu quero... Não, eu só queria, Josi, só queria lembrar, o Leonardo esqueceu de dizer que ele criou um canal, né, Leonardo, que chama Inclunet, é isso? Canal do ar. Então, Leonardo, fala um pouquinho do seu Eu canal, criei um importante. canal no YouTube, eu e minha esposa, e a gente tá fazendo, né, vídeos falando sobre a nossa vida, nossa rotina como pessoas com deficiência visual. Nós somos um casal de pessoas cegas, a gente acabou de ter um filho, e muitas pessoas pediram para a gente falar sobre isso, falar sobre os filhos, falar sobre como a gente se vira dentro de casa, e a gente resolveu criar um canal no YouTube. É só procurar aí no YouTube por Inclunet, vocês vão encontrar. E a gente começou a gravar esses vídeos e na expectativa também de contribuir e ajudar alguma família, alguma pessoa com deficiência que esteja aí começando a trilhar o caminho das pedras, né? Então, espero que também quem quiser curtir, assinar o canal lá, vai lá e depois comenta se gostou, se não gostou e o que quer saber também. Valeu, Rogério, pela lembrança aí. Aliás, acho que todos os autores aqui têm os seus canais também, têm as suas páginas, né, na internet, no Instagram, tal. A gente pode colocar aqui depois também na descrição da live, a gente coloca as redes sociais de todos vocês, tá bom? Bom, então acho que agora a gente pode encerrar. Queria relembrar que o nosso livro está no site da Amazon, está com preço promocional de lançamento de R$ 37,90 por R$ 34. Então, quem quiser aproveitar agora o lançamento, a gente agradece, porque esse projeto é para ajudar todo mundo mesmo, ajudar muita gente. Obrigada, autores, pela presença. Foi uma live compridinha, mas eu acho que valeu muito a pena. Obrigada pela participação do projeto, vocês arrasaram. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite.